amados e amadas, queridos e queridas do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a graça e a paz vos seja multiplicado nesse novo dia que o Senhor nos deu. Amém. Quem é Jesus? O texto de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 17. Vamos discorrer nesse texto? A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. João, em seu Evangelho, no capítulo 20, versículo 31, parte B, ele disse: creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Sabe, amados, o ministério terreno de Jesus chegava ao fim nesse tempo. Não demoraria mais muito e ele morreria na cruz. Após anos de ensino, quem era ele aos olhos humanos? O povo admirava-o, mas o reconhecia apenas como um homem de Deus, confundindo-o com alguns profetas. Muito pior era o conceito da maioria dos líderes religiosos. Consideravam-no como um impostor blasfemo que se achava Deus e, portanto, deveria morrer. Mas o que pensavam seus discípulos que o acompanhavam, observando seu caráter, ouvindo seus ensinos e vendo seus milagres? A resposta deles, dada por Pedro, agradou-lhe. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Jesus, esta convicção não vinha da inteligência humana, mas de Deus, como diz o versículo 17. O apóstolo João, presente naquela ocasião, escreveria mais tarde que são os nascidos de Deus que creem que Jesus é o Cristo. Está lá em 1 de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, parte A. O título grego Cristo, equivalente ao hebraico Messias, significa ungido e refere-se ao Salvador da humanidade, prometido por Deus desde a queda do homem, como está a referência lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele viria para salvar a humanidade do pecado, que significa a rejeição a Deus, rejeição à vontade de Deus, isso é. E seus efeitos trágicos, como a escravidão espiritual, o sofrimento, a morte e a separação eterna de Deus. Para seus discípulos, Jesus de Nazaré era esse Cristo prometido, único. Ele não era apenas mais um profeta chamado por Deus para levar sua mensagem aos homens, mas o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do Deus vivo, que desceu do céu, encarnou e nasceu como homem. Por isso é também o Filho do Homem, identificando-se conosco, sendo ao mesmo tempo divino e humano. Somente ele, que nunca pecou, podia ser o mediador entre Deus e os homens, pois com sua morte em nosso lugar, ele
ele satisfaz tanto a nossa necessidade de redenção, quanto também as exigências da justiça de Deus. Jesus fez isso por amor a mim e a você. Quem é Ele para você? Sabe, amados, grandes homens da história não mudaram a nossa vida. Mas Cristo, o Filho do Deus vivo, nos dá a vida eterna. Amém?